A mente é como um animal selvagem, não por maldade, mas por instinto, por proteção, por medo. Se você a solta no escuro e espera que ela encontre sozinha o caminho da luz, ela se perde, ela se assusta, ela morde, ela corre em círculos. É por isso que Marco Aurélio escrevia como quem queria salvar a si mesmo do próprio labirinto. Ele dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E talvez no fundo ele soubesse o que tantos ainda ignoram, que o maior campo de batalha da alma não está nas ruas, nos conflitos, nas opiniões, está dentro da própria cabeça. Um território silencioso, mas implacável, invisível, mas decisivo. Epicteto também alertava: nenhuma coisa externa tem poder sobre você, a não ser que você dê a ela o controle. Mas e quando o que nos fere não vem de fora? E quando é a própria mente que se volta contra nós? Hoje, a mente humana está agitada, dispersa, cansada, não por fraqueza, mas por excesso de estímulos, excesso de cobranças, excesso de pensamentos. Uma mente sem direção é como uma criança assustada em uma multidão. Corre para todos os lados tentando se proteger e acaba mais perdida ainda. Ela não precisa de gritos, precisa de orientação, de presença, de firmeza gentil. Então eu te pergunto, se a sua mente fosse uma criança, como você a trataria? Você gritaria com ela por estar assustada? Ou a pegaria no colo e mostraria o caminho de volta para casa? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega um dos maiores segredos do domínio interior. A mente não se doma com violência, se doma com consciência, e consciência não é rigidez, é luz. O estoicismo, mais do que uma filosofia, é um mapa para voltar a si, não através de teorias, mas de práticas, de repetições conscientes, de escolhas que, feitas dia após dia, reeducam esse animal selvagem chamado mente, até que ele deixe de te devorar e comece finalmente a caminhar ao seu lado. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas fáceis, nem soluções mágicas. O que você vai encontrar são reflexões sinceras, duras às vezes, mas sempre amorosas, porque sua mente não é um inimigo. Ela só precisa de um líder, de um jardineiro, de um mestre silencioso que a ensine com paciência e clareza a parar de correr atrás do medo e começar a andar em direção à paz. A mente pode ser seu templo, mas, sem cuidado, ela se torna sua prisão. E é por isso que estamos aqui, para aprender juntos a chave mais esquecida da liberdade, o domínio da própria consciência. Existe um tipo de dor que não grita, não sangra, não aparece nos exames, mas corrói aos poucos, como água infiltrando pelas rachaduras invisíveis da alma. É a dor de pensar demais, a dor de uma mente que gira em círculos tentando resolver o que ainda nem aconteceu, tentando prever o que não pode controlar, tentando se proteger de tudo e se machucando ainda mais no processo. Muita gente confunde esse turbilhão mental com inteligência, como se estar sempre preocupado fosse sinal de consciência, de preparo, de maturidade. Mas a verdade é que, muitas vezes, pensar demais é só uma forma sofisticada de fugir de sentir, de adiar decisões, de evitar o contato com emoções que assustam. A mente, nessas horas, não é uma aliada, é uma forma de anestesia. A preocupação cria uma névoa, uma espécie de neblina emocional que encobre a clareza. Ela ocupa tanto espaço que não sobra silêncio, não sobra descanso, não sobra presença. A vibração da preocupação é baixa. Ela nos prende num estado de tensão constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado, como se o chão pudesse desaparecer a qualquer momento. Marco Aurélio escrevia para si como quem desejava purificar o próprio espírito. Ele usava as palavras como escudo, como espelho, como abrigo. Ele dizia: escreva para lembrar quem você é, não para se perder no que teme, porque no meio do medo, a memória se apaga, a identidade se confunde e passamos a acreditar que somos o que pensamos, mesmo quando esses pensamentos são distorcidos, repetitivos, exaustivos. É por isso que o estoicismo não manda parar de pensar. Ele convida a observar, a nomear, a separar a sua essência do conteúdo que passa por ela. Imagine que cada preocupação é um visitante na porta do seu templo interior. Você pode olhar nos olhos dela e dizer: eu vejo você, mas você não mora aqui. Essa simples mudança de postura transforma tudo, porque a preocupação só governa quando é tratada como dona, quando você passa a tratá-la como hóspede, temporária, transitória, sem autoridade, ela perde a força, e o que sobra no lugar dela
É um tipo raro de silêncio, um tipo de paz que não vem de ter todas as respostas, mas de não ser mais dominado pelas perguntas erradas. Dominar a mente começa por aqui, por reconhecer quando ela está te agredindo, disfarçada de proteção. Existe um lugar onde a mente parece nunca descansar, um estado em que ela vagueia entre cenas do passado e projeções do futuro, revivendo o que já aconteceu e tentando antecipar o que ainda nem existe. Esse estado tem um nome: modo padrão da mente. A neurociência o chama assim. Os estoicos o enfrentavam sem esse nome, mas com a mesma clareza. É quando o pensamento se desconecta do agora e se perde no que não pode ser tocado. Nesse estado, a mente está ativa, mas não está desperta. Ela repete, analisa, julga, compara. E quanto mais ela tenta proteger a identidade que construiu, mesmo que essa identidade esteja ferida, limitada ou paralisada, mais ela sofre. Sofre porque se identifica com histórias antigas. Sofre porque resiste a soltar o que já devia ter ido. Sofre porque projeta um eu que precisa se defender o tempo todo. Epicteto dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas o julgamento que fazemos. Essa frase pode parecer simples, mas guarda uma das chaves mais poderosas do autodomínio. Não é o mundo que nos aprisiona, é o modo como interpretamos esse mundo, é a forma como nos contamos o que está acontecendo. E quando essa narrativa nasce do medo, tudo ao redor se transforma em ameaça. A mente entra em ego-dinâmica, quando tenta proteger o próprio ego, como se ele fosse frágil demais para ser tocado, mudado, confrontado. É o pensamento girando em torno de si mesmo. É como uma pessoa que se tranca em casa, achando que está se protegendo, e esquece que também está se isolando da luz, e do ar, e da vida. Mas há um outro caminho, um caminho silencioso, quase invisível, mas profundamente libertador. Ele começa quando você observa o pensamento sem se tornar ele. Quando você reconhece que existe um espaço entre o que você sente e quem você é. Um espaço pequeno, mas sagrado. Um espaço onde a consciência mora. Imagine que sua mente é um cômodo escuro e que você, por um momento, abre a janela, a luz entra, a poeira aparece, nada muda imediatamente, mas agora você vê, agora você respira, agora você entende que não precisa apagar tudo, só precisa parar de se identificar com cada pensamento que passa. O sofrimento mental muitas vezes não vem da dor em si, mas da insistência em se agarrar a ela como se fosse identidade. Quando você solta, não está negando, está transcendendo, e é aí que o estoicismo, a neurociência e a sabedoria prática se encontram, no convite à observação sem julgamento, no poder de ver sem reagir, no milagre de estar presente, mesmo quando a mente grita para fugir. A ideia de controlar a mente, muitas vezes, é mal compreendida. Alguns imaginam que se trata de silenciar completamente os pensamentos, esvaziar a mente como um copo cheio sendo derramado no chão. Mas esse esforço de apagar o pensamento, de forçar o silêncio como se ele fosse uma meta, acaba gerando o oposto: tensão, frustração, mais ruído interno. Porque não se controla a mente lutando contra ela, se controla com lucidez, com limpeza, com presença. O domínio da mente não vem de censura, vem de purificação. Não é sobre calar, é sobre iluminar. Quando um pensamento surge, ele carrega uma energia, uma raiz, uma intenção, e a maioria desses pensamentos não nasce do nosso centro mais sábio, mas de traumas antigos, medos não curados, crenças herdadas. Por isso, ao invés de tentar reprimir, o caminho é perguntar: de onde isso está vindo? Cleantes, um dos primeiros pilares do estoicismo, ensinava que a mente precisava de ritmo, de repetição, de direção. Ele comparava os pensamentos aos remos de um barco. Se você rema sem consciência, gira em círculos, mas se cada remada obedece ao chamado da alma, então o barco avança. O pensamento não pode ser o capitão, ele deve seguir a bússola da verdade interior. E como se faz isso na prática? Começa por um ritual interno de 3 níveis. O primeiro é perguntar com sinceridade: esse pensamento vem do medo ou da verdade? O segundo é observar o efeito: ele me aproxima ou me afasta do meu centro? E o terceiro é transformar, escrever, respirar e agir a partir da clareza, não da confusão. Essa é a higiene da alma, a limpeza do campo mental. Assim como escovamos os dentes, limpamos a casa, lavamos as roupas, também precisamos limpar os pensamentos que acumulam poeira dentro de nós. Não com pressa,
não com raiva, mas com o mesmo cuidado de quem varre um templo antigo, sabendo que ali dentro mora algo sagrado, porque a mente, quando deixada ao acaso, se torna um depósito de ruído, mas quando guiada com intenção, se torna um instrumento de lucidez, de paz, de verdade. O controle mental verdadeiro não é um gesto de força, é um gesto de respeito. Respeito por si, respeito pelo silêncio, respeito pela vida que pulsa, limpa, por trás de tudo o que nos confunde. Há algo que poucos percebem. A mente humana, biologicamente, não foi feita para a liberdade. Ela foi feita para a sobrevivência, para reagir rápido, para evitar dor, para manter o corpo vivo, mesmo que o espírito esteja exausto. Por isso, ela teme o desconhecido. Por isso ela resiste à mudança. Por isso, ela prefere repetir sofrimentos familiares a enfrentar o silêncio de uma nova escolha. O cérebro foi moldado ao longo dos séculos como uma máquina de proteção. Ele vigia, ele alerta. Ele repete padrões antigos porque aprendeu que sobreviver, mesmo mal, é melhor do que arriscar algo novo. E nesse mecanismo, a mente acaba confundindo segurança com prisão. Ela prefere o conhecido, mesmo que esse conhecido seja o medo, o cansaço, o vazio. Marco Aurélio entendia essa armadilha. Ele combatia diariamente a tendência de ser levado pela mente automática. Seus escritos são diários de um imperador que sabia que o verdadeiro poder não está em controlar impérios, mas em governar a si mesmo, porque, como ele dizia, a mente adaptada à razão vive em harmonia com a natureza, e a natureza do ser humano não é o medo, é a consciência. O estoicismo não nega o instinto, ele o observa e depois o educa. Ele reconhece que a mente quer nos proteger, mas nos convida a mostrar a ela que há outros caminhos, caminhos em que não é preciso fugir, não é preciso reagir, só é preciso estar presente, escolher, respirar. E quando o medo aparece, disfarçado de lógica, é preciso ter coragem para perguntar: será que isso é mesmo racional? Ou é só o pânico se vestindo de bom senso? Quantas vezes a mente te convenceu de que não era o momento certo, quando na verdade era só medo travando sua coragem? Quantas vezes você ouviu dentro de si uma voz dizendo que não vai dar certo, quando no fundo era só a programação antiga tentando manter tudo como está? Libertar-se é confrontar essa voz, não com raiva, mas com clareza. É olhar para ela como quem olha para uma criança que aprendeu errado e ensiná-la com firmeza e ternura um novo jeito de caminhar, porque sua mente foi feita para sobreviver, mas você nasceu para viver com presença, com liberdade, com propósito. E é isso que começa a acontecer quando você para de obedecer o medo como se ele fosse um mestre e começa a tratá-lo como o que ele é, um mensageiro antigo, que já não dita mais o seu caminho. A mente é como um jardim. Essa metáfora é antiga, mas foi esquecida no barulho do mundo moderno. No estoicismo, ela ganha um novo peso, não como uma ideia bonita, mas como uma verdade prática. Marco Aurélio dizia que a mente é o campo onde a alma planta suas escolhas, e como todo campo ela pode florescer ou apodrecer, depende do que se cultiva, e depende, acima de tudo, da atenção que se dá a esse cultivo. Quando deixada sozinha, sem direção, a mente não se torna neutra, ela se enche de ervas daninhas, se alimenta de ruídos, se acostuma com pensamentos sujos, reativos, automáticos. Tudo aquilo que você consome, notícias, conversas, memórias, distrações, se transforma em sementes lançadas nesse terreno invisível. E um dia, essas sementes brotam, em forma de reações, em forma de cansaço, em forma de tristeza sem nome. A culpa cresce como espinhos, a raiva como trepadeiras descontroladas, a comparação constante como pragas que se espalham e sufocam o que é vivo. Mas o silêncio planta raízes. A intenção clara rega a sabedoria. A presença diária prepara o solo para a virtude florescer. O que você tem plantado na sua mente? Talvez, sem perceber, você esteja regando ideias que não são suas. Talvez sua mente tenha se tornado um depósito, cheia de pensamentos emprestados, opiniões alheias, medos herdados. E quando isso acontece, o templo interno se perde, a clareza some, a alma se cala. Mas é possível começar de novo, com menos consumo externo, com mais contemplação interior, com menos ruído e mais escuta, com menos pressa e mais cuidado. Um jardim precisa de luz, de ar, de silêncio entre as sementes. E a mente também. A pergunta não é mais: o que está errado comigo? A pergunta é: o que estou permitindo crescer dentro de mim? Porque no fim, cada pensamento é uma escolha energética. Cada lembrança alimentada, cada crença reforçada,
cada imagem repetida, tudo isso constrói o terreno onde sua consciência caminha todos os dias. E você pode escolher se esse terreno será um campo de guerra ou um espaço sagrado, onde a alma finalmente repousa. Há um lugar dentro de você que o mundo não consegue alcançar. Um espaço silencioso, inatingível pelo barulho das opiniões, pela urgência dos relógios, pela cobrança dos dias. Esse espaço é o que os antigos chamavam de templo interior. E é lá que a mente, quando bem guiada, deixa de ser um campo de batalha e se transforma em direção, em repouso, em sabedoria. Marco Aurélio acreditava profundamente nesse lugar. Ele escrevia como quem voltava para casa depois de cada guerra externa. Seus pensamentos não eram discursos, eram orações silenciosas para lembrar a si mesmo que a verdadeira harmonia não está no que acontece, mas no modo como escolhemos interpretar. A mente adaptada à razão vive em harmonia com a natureza. Essa era sua bússola. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, via a mente como instrumento da virtude. Quando ela é educada pela razão, não sofre mais por causa do mundo. Ela observa, ela compreende, ela responde com firmeza, com clareza, com paz. Porque a mente, quando amadurece, deixa de buscar controle e começa a buscar sentido. E sentido não vem do que é dito, vem do que é vivido em silêncio. Vem do modo como você caminha no mundo quando ninguém está olhando. Vem da lucidez com que você respira, mesmo quando tudo em volta parece desmoronar. Controlar a mente, então, não é uma meta. É um meio de se alinhar com algo mais profundo, com a essência, com a vida que pulsa por baixo de todas as aparências. É quando você deixa de reagir e começa a criar, deixa de sobreviver e começa a existir com inteireza. Se a mente é um rio, a consciência é quem escolhe o curso. E mesmo que o rio esteja agitado, mesmo que a correnteza tente te arrastar para longe de si, existe sempre a possibilidade de voltar, de firmar os pés, de tocar a própria presença. No fim, tudo se resume a isso. Ou você aprende a ser o jardineiro da sua mente, ou viverá como prisioneiro das ervas daninhas que alguém plantou em você sem te perguntar. O estoicismo não promete respostas fáceis, mas oferece um mapa, um caminho firme, silencioso, real, um caminho de volta para dentro, porque só dentro é que mora a liberdade que ninguém pode tirar. Dominar a mente não é erguer uma muralha contra o mundo, é acender uma vela dentro de si. Uma luz pequena, silenciosa, mas firme o suficiente para atravessar a escuridão que vem de fora, e às vezes de dentro também. Essa luz é feita de clareza, de presença, de escolha. É o que acontece quando você percebe que a mente pode ser uma aliada, mas nunca deve ser a senhora do seu destino. Marco Aurélio, em meio a batalhas e responsabilidades imensas, escrevia não para os outros, mas para si, para não esquecer quem era, para lembrar-se do que realmente importava. Seus escritos não são registros de um imperador, mas de um ser humano que lutava todos os dias para não ser dominado pela própria mente. Ele sabia que, no fundo, a mente é como um cavalo selvagem. Ou você aprende a guiá-la com firmeza, ou ela te arrasta sem piedade. Zenão, por outro lado, acreditava que a mente só encontra repouso quando se submete à virtude, quando abandona a ilusão de controle absoluto e passa a buscar a harmonia com a razão. Ele entendia que sofrimento não nasce dos fatos, mas da interpretação cega, da resistência, da expectativa de que a vida deveria ser diferente do que é. Quando você começa a limpar sua mente, quando começa a plantar silêncio e presença, quando começa a observar seus pensamentos com honestidade, algo muda. Aos poucos você percebe que não precisa mais lutar contra si, que não precisa mais se identificar com cada ruído que aparece, que pode sim descansar em meio ao movimento. Pode estar em paz, mesmo quando tudo ainda não está em ordem. Esse é o verdadeiro poder, a verdadeira força, a verdadeira liberdade. Se sua mente é um rio, que sua consciência seja o leito firme que dá direção às águas. Se sua mente é um templo, que seus pensamentos sejam oferendas de verdade, não de medo. E se sua mente é um jardim, que você tenha coragem de arrancar as raízes do que não te serve mais, para que algo novo possa florescer. O estoicismo não te entrega respostas prontas, mas ele te devolve a chave da sua própria casa. Cabe a você entrar, varrer o chão, abrir as janelas e escolher a cada novo dia, cuidar do espaço sagrado onde sua alma habita. Porque ou você assume o lugar de jardineiro da sua mente, ou continuará vivendo entre ervas daninhas que ninguém mais irá arrancar por você. Se este conteúdo trouxe clareza à sua mente e paz ao seu coração, inscreva-se no canal. Aqui buscamos juntos a sabedoria que resiste ao tempo. Até a próxima.